Seu filho não precisa de uma mãe perfeita, nem de um método de educação milagroso, muito menos de uma igreja que tenha uma programação infantil impecável. O que ele precisa mesmo é ver Jesus em você. E hoje eu vou te explicar o que exatamente isso quer dizer na prática. Nós estamos em uma era de muita informação e muitas vezes muita sobrecarga sobre as mães, inclusive nesse sentido, né? De culpa, de excesso de informação, de um monte de técnicas, né? A técnica para ele não fazer birra, a técnica para você não traumatizar o seu filho. Isso acaba tornando muitas vezes um estresse mental maior, né? Poxa, o que tá faltando pro meu filho? O que o meu filho precisa? Porém, eu conheço casos de mães que criaram seus filhos com todas as técnicas montessorianas e também com toda a educação respeitosa, que inclusive hoje em dia, né, já estamos colhendo alguns frutos dessa educação e vendo que não é essa maravilha toda que falaram. E ainda assim, muitas vezes, o comportamento dos filhos não corresponderam toda aquela dedicação. É que existe uma diferença muito grande entre treinar comportamento, treinar caráter e ter um encontro com Jesus. O treinamento do caráter e do comportamento são muito bons e muito importantes, né? A gente vai lá, a gente dedica o nosso melhor na educação dos filhos. Vamos sim treinar o caráter deles, vamos sim treinar os comportamentos deles, ensinar o que é certo, ensinar o que é errado. Mas eu vejo muitas mães preocupadas apenas com o comportamento, apenas em ter um bom filho. Eu posso te falar, não adianta ter um bom filho, não adianta ter o melhor filho do mundo se ele não tem um encontro com Cristo. Essa deve ser o nosso principal objetivo, essa deve ser aquilo que a gente persegue dia e noite, aquilo pelo que nós oramos todos os dias. Senhor, que o meu filho tenha um encontro real e verdadeiro contigo. Sabe por quê? Sem Jesus é só carcaça, é só treinamento. Sem Jesus, o fim, nós sabemos qual é. Então, muitas vezes eu pego algumas mães que são queridas para mim e que estão muito satisfeitas ou orando muito pela prosperidade, para que tudo vá bem na vida do seu filho, para que ele sempre tenha saúde. Maravilhoso, eu oro por isso também. Mas não estão orando, não estão buscando que o seu filho tenha um encontro real com Cristo. Só Ele é capaz de verdadeiramente tirar o coração ruim, tirar a busca pelo mal e colocar um coração de carne, a busca pelo bem. E onde será que os nossos filhos vão encontrar Jesus pela primeira vez? Ou vão enxergar Jesus, ou a beleza de ter Jesus nas suas vidas? Através de nós. Sim, os nossos filhos precisam enxergar Jesus em nós. Você já deve ter visto aquele meu vídeo da torcida, como nasce a torcida por um time no coração do filho. Se você não viu, eu vou deixar aqui para você ver assim que terminar esse vídeo e aqui também na descrição do vídeo. Porque é exatamente daquela maneira. Os nossos filhos começam enxergando Jesus em nós, amando o que nós amamos, por amor a nós, para então viver as suas próprias experiências. Mas onde é que os nossos filhos enxergam Jesus em nós? Eles precisam enxergar o nosso amor, a nossa paixão, a forma como nós falamos de Jesus, a forma como nós educamos eles, a forma como nós falamos com o nosso esposo, a forma que ele te vê orar, que ele te vê ler a Bíblia, que ele te vê buscar a Deus no momento de decisão. Ele precisa olhar para você, ou quando alguém perguntar sobre você, o primeiro pensamento do seu filho precisa ser: a minha mãe ama Jesus, a minha mãe conhece Jesus. Inclusive aqui em casa eu falo para eles que Deus revela para a mamãe. Se você fizer e não me contar, Deus vai me revelar. E já aconteceu mesmo algumas vezes de vir aquela impressão do Espírito no coração. Ele fez uma coisa errada, ele tá mentindo. E aí eu vou questionar e consegue soltar ali. Eles, mas mamãe, como você sabia? Eu sou amiga de Jesus. E ele me mostra as coisas que acontecem com vocês. E eles ficam assim: oh, meu Deus, Jesus fala com a mamãe.
E Jesus fala com a gente, o Espírito Santo está pronto para falar com o coração que está sedento a ouvi-lo. Ele quer te ajudar a criar os seus filhos, mas para isso ele precisa de espaço. Para isso ele precisa ser o centro. Tem um monte de técnicas muito boas e muito legais que eu posso te ensinar, que você vai aprender comigo, que vai ser muito maravilhoso você colocar em prática. Mas nada disso vai importar se eles não verem Jesus em você. Nossa, Thaisa, mas que difícil. Você colocou um peso em mim agora. É por causa de mim que os meus filhos vão amar a Deus ou não amar a Deus? Eu lembro quando eu fiz uma série, eu acho que tem uns 2 vídeos aqui no canal de mães de vencedores. Então, mães que marcaram a vida dos seus filhos a ponto deles se tornarem grandes homens de Deus através do testemunho da vida da sua mãe. A relação materna já é muito forte. A relação materna com meninos, há de convir, é mais forte ainda. E a influência que nós temos na vida deles vai perpetuar para sempre. Então imagina só, você tem ali dentro de casa uma mãe que vai na igreja todo domingo, te leva junto para a igreja e é isso. E é isso. Máximo vocês fazem uma oração à noite. Isso não está marcando a vida dele. Ele não está enxergando o valor e o tamanho do seu amor por Jesus através disso. Agora, se você fala com ele, como diz Deuteronômio 6, né? Versículos 6 e 7. Fala com ele sobre a palavra de Deus, de dia, de noite, nos momentos tranquilos, nos momentos difíceis. Você está louvando, você está buscando, você está falando do amor de Deus. Na hora de demonstrar a sua vida com Cristo em relação ao seu tratamento com seu filho, ao seu tratamento com as pessoas ao seu redor, na tomada de decisões difíceis, tudo isso é testemunho. E isso faz ele desejar ter esse encontro. E aí chega um momento da vida dos filhos de que nem toda a educação e nem todo o treinamento vai surgir efeito. Diante das tentações espirituais, somente o encontro com Cristo vai livrá-lo de coisas terríveis, de experiências terríveis, que nós deixamos de fazer pelo temor do Senhor, ou provavelmente, se você não tinha Cristo nessa idade de adolescência, juventude, você viveu justamente por não ter o temor do Senhor. Então essa precisa ser a nossa busca mais intencional em relação aos nossos filhos, que eles tenham um encontro real com Jesus Cristo. E eles vão ter esse encontro real através da nossa apresentação, através daquilo que nós apresentamos a eles. Tá bom, Thaisa, entendi. Faz sentido, eu quero colocar isso em prática na minha vida. Como que eu começo? A minha sugestão inicial, que você precisa assim começar para ontem, é ter um momento no seu dia em que você vai falar com seus filhos sobre Deus, onde vocês vão ler a palavra juntos, extrair ensinamentos dali, conversar sobre a palavra de Deus, plantar a semente nos corações. E acredite, esse momento vai falar tanto com você quanto com eles. Evite ver esse momento como uma obrigação, e sim como um momento prazeroso. Não precisa ser muito, não precisa ser super planejado, elaborado. 15 minutos do seu dia já vai fazer toda a diferença, já é o suficiente para plantar a semente da fé no coração do seu filho. Você pode começar isso por conta, abrindo a Bíblia, desenvolvendo o método de vocês, mas também tem um caminho mais fácil. Eu deixei uma jornada de devocionais para vocês fazerem juntos, chamada A Jornada do Herói, onde você vai apresentar o plano de salvação para o seu filho. E é o que muitas mães já estão usando aqui na nossa comunidade. Além disso, lá você encontra aulas para te ajudar em relação a colocar esse momento em prática, o que esperar de cada idade, como falar com adolescentes, como falar com uma criança, qual o melhor horário do dia para encaixar esse devocional, dependendo da sua rotina. Ainda coloquei lá também uma lista feita por mim dos melhores devocionais, das Bíblias com a tradução mais tranquila para você trabalhar aí com os seus filhos. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você quer entrar no grupo de oração Mães que Oram, é só chegar. Toda sexta-feira, às 9 horas, nós nos reunimos para orar juntas pelos nossos filhos. O link também vai ficar na descrição. Lembre-se, o seu filho não precisa de técnicas perfeitas nem da mãe perfeita. Ele só precisa de uma mãe que olha para Jesus todos os dias. Uma mãe que deixa Jesus mudar ela primeiro,
para então mudar seu filho. Se esse vídeo te tocou, me deixa saber aqui nos comentários, curte ele e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, porque juntas nós criamos vencedores.